O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler alguns versículos. Começamos por esse então. Verso 12 diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. 13. E entrando, subiram ao cenáculo que habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. E todos estes perseveravam unanemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1 ao 3 e depois vamos ler do 14 ao 21. Capítulo 2 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, ou toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. E estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos filhos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Tome o seu assento por bondade. Queridos, eu quero hoje falar com vocês sobre comprometidos com a missão. E para isso nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, que começa a narração dos primeiros passos da igreja. Atos dos Apóstolos vai nos conectar com uma realidade que é apresentada a nós e nos faz compreender os primeiros passos dos discípulos de Cristo, pregando e anunciando o Evangelho. Nós temos nos evangelhos Jesus ensinando, Jesus caminhando com os discípulos, compartilhando a vida, realizando milagres, ensinando esses discípulos, e a cada movimento de Jesus é um aprendizado. A cada movimento de Jesus é esta missão sendo apresentada aos discípulos, e eles estão tendo uma visão, por mais que talvez distante, não tão apurada, de que chegaria um momento em que eles estariam à frente desta missão, desenvolvendo e cumprindo esse propósito. As obras que Jesus estava realizando, chegaria um momento em que esses discípulos iriam realizar, e eles iriam levar essa verdade do Filho de Deus, que encarnou em carne e que esteve entre os homens, eles iriam ser porta-voz disso. Alguns discípulos não compreendem, não entendem, mas nos evangelhos nós temos essa realidade sendo apresentada. Quando nós vamos para as cartas, nós já temos as igrejas sendo plantadas, e as cartas são escritos, do apóstolo Paulo principalmente, para tratar problemas que estão acontecendo nessas igrejas. Por isso, quando nós voltamos para o livro de Atos, nós vamos ver a ponte, a conexão entre aquilo que Jesus falou,
aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus compartilhou ao coração dos discípulos, com aquela realidade que as igrejas já estão vivendo e o fruto do trabalho que eles fizeram, e tudo isso está descrito, parte, na verdade, disso em Atos dos Apóstolos. É um texto fantástico. Atos é uma ação de Cristo através dos discípulos. É o poder do Espírito Santo agindo através da vida de homens simples, um poder que capacita eles para obras extraordinárias, para milagres que não eram comuns na época, e para que, através da ação desses milagres, a porta se abrisse para que o Evangelho fosse pregado. É o poder do Cristo que venceu a morte, que olhou para os discípulos que talvez, dominados por uma cultura, dominados pela religiosidade da época, dominados talvez pelas circunstâncias que viviam, jamais se imaginavam rompendo com os muros de Jerusalém, saindo para outras regiões, e talvez isso se tornasse ainda muito mais forte no coração deles, pela questão religiosa que tinham, de estarem afincos, conectados com o judaísmo. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vocês receberão o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, serão testemunhas na Judéia, serão testemunhas na Samaria, e vocês irão aos confins da terra, porque o poder que vai descer sobre a vida de vocês capacitará vocês para viver essa missão. Em Atos dos Apóstolos a gente entende que o Espírito Santo está agindo através dos discípulos para que a mensagem do Evangelho seja levada a todas as nações, para que todas as barreiras sociais, culturais, econômicas fossem vencidas e que o Evangelho, que está acima de todas essas barreiras, rompesse com isso e alcançasse a vida de todos os povos da época, chegasse ao conhecimento de todo mundo conhecido, e através disso o Espírito Santo vai estar salvando, vai estar fazendo com que o poder redentor continue operando em vida de pessoas. Mas quando nós vamos entender um pouco dessa história, nós precisamos partir do capítulo 1, e isso é extremamente importante, o capítulo 1 e o capítulo 12, porque a gente tem a ascensão de Jesus. Jesus deixando seus discípulos e não estando com eles mais fisicamente, não caminhando mais com eles assim como andou nos evangelhos, e agora é um momento em que esses discípulos vão, de certa forma, experimentar uma solidão, uma ausência do Messias. Por mais que Jesus havia lembrado e havia apresentado a eles de que seria enviado o Consolador, e eles teriam a presença do Espírito com eles, é um momento em que esses homens precisam compreender e entender de que Jesus havia prometido a eles uma missão e eles precisariam viver essa missão. E o que eu começo a ver aqui é que esses homens estavam dispostos a viver essa grande verdade. E a primeira demonstração que esses homens trazem a nós, de que estavam comprometidos com a missão, é que eles têm uma mudança de comportamento. Porque eles poderiam muito bem, a partir da ausência de Jesus, repetir as mesmas obras, as mesmas ações, os mesmos atos que repetiram quando Jesus foi enviado à cruz. Claro que a ida de Jesus à cruz é um momento de vergonha, é um momento de crise, é um momento onde ser seguidor dele causa perseguição, traz um rótulo de um homem que foi vencido, de um homem que foi derrotado na cruz. Após a ressurreição, o Mestre está vivo, mas a perseguição também continua, a oposição também é real, também há uma perseguição para calar, principalmente essa mensagem de que Jesus havia ressuscitado. Mas os discípulos começam a nos ensinar e a nos mostrar que eles estavam inteiramente comprometidos com a missão e com o propósito que Deus tinha para a vida deles, porque eles têm uma mudança de comportamento. Se nós voltarmos nos evangelhos, nós vamos ver, e Mateus vai escrever no capítulo 26, verso 69 em diante, nós não temos talvez tempo hábil para ler, mas que os discípulos vão negar Jesus. A partir do momento em que o Cristo está sendo conduzido para a cruz, está sendo conduzido para viver aquela vergonha, aquela exposição, e Pedro é questionado dizendo: você é um seguidor dele? Pedro vai negar Jesus por 3 vezes.
e vai dizer: eu não conheço esse homem, eu nunca estive com ele, eu não ouvi as suas palavras, eu nunca confirmei o que ele disse, eu não faço parte, em nenhum momento, do grupo de homens que é fiéis a ele. A gente tem essa má compreensão, porque os discípulos todos se dispersam quando Jesus olha para eles e avisa: vocês vão me dispersar, vão me deixar e vão se dispersar. Eles têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque tudo está bem. Mas quando Jesus está indo para a cruz, e Mateus vai registrar isso, todos os discípulos, eles se dispersaram, abandonaram o Messias. Apenas João vai até o fim e vai permanecer ao pé da cruz, porque eles não haviam compreendido ainda, na verdade, a missão e o propósito que Deus tinha. Se a gente for ler João, o final do Evangelho de João, nós vamos ver que o mestre demora, ou melhor dizendo, na mente deles, o mestre não se apresenta ou não dá nenhum sinal nesse período antes de sair da sepultura. O que eles vão fazer? Voltar para a velha vida. Jesus não se apresentou logo pela manhã a eles, ou se apresentou, as notícias chegaram, eles não compreendem, então resolvem voltar a pescar, os outros resolvem voltar para Emaús, porque eles não haviam compreendido o verdadeiro propósito. Não estava no coração, não estava na mente, ainda não fazia parte da vida deles aquilo, havia uma resistência de entender que eles haviam recebido de Jesus uma missão importante e ela precisava ser cumprida. Tal realidade não estava sendo experimentada por aqueles discípulos, porque eles estão trancados dentro de casa, eles estão fechados, ou voltando para a vida velha que tinham, para a vida comum, ainda mais frustrados e amargurados. Mas João vai registrar que quando Jesus vê essa realidade na vida dos discípulos, ele se apresenta e ele diz: paz seja convosco, assim como eu fui enviado ao mundo, eu também envio vocês. É interessante que Jesus não vai em nenhum momento abandonar esses discípulos, e muito menos o propósito que ele tinha na vida de cada um deles. Ele não vai deixá-los, mesmo no medo, mesmo na ansiedade, mesmo na preocupação, mesmo no abandono. Jesus vai ir ao encontro de cada um deles e vai revelar a eles dizendo: eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito para você, foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te convidei a mudar de vida, foi para isso que eu fui até você, realizei um milagre e a partir dele falei que você não voltaria a viver aquela velha vida. Talvez hoje nós precisamos ouvir essas palavras de Jesus. Talvez hoje o Senhor nos encontra voltando pelos caminhos antigos da vida. Talvez o Senhor hoje nos encontra trancados no medo, na preocupação, na incredulidade, trancados talvez na murmuração, trancados nas aflições que o mundo te traz. Mas o Senhor está chegando nesse momento com uma palavra ao seu coração e Ele está dizendo: a paz seja com você, eu tenho um propósito para a sua vida, que é muito maior do que essa realidade que você está vivendo. Talvez no período de 2020, pelas aflições que você viveu, pelo desafio que o mundo se tornou para cada um de nós ainda maior do que era, talvez negamos a missão, talvez negamos a fé, talvez negamos Jesus, nos entregamos talvez à incredulidade, à murmuração, mas o Senhor está rompendo com essas barreiras e Ele está chegando para cada um de nós dizendo: esse ano é uma oportunidade de estarmos comprometidos com o propósito que Ele tem e a vontade dEle para a nossa vida. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, rompendo com todas essas crises que nos prendem, e o propósito dEle inundando o nosso coração, nos enchendo de fé e nos dizendo que precisamos caminhar e avançar independente da circunstância que estamos. O Senhor se revela a cada um daqueles discípulos, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de fuga, mesmo no momento de negação de fé, para apresentar a eles um propósito maior, que era viver a missão, e eles precisavam se entregar a isso. Você não pode mais negar esse propósito de Deus na sua vida. Você não pode mais viver o Evangelho numa intensidade que não é constante. Você não pode mais viver um Evangelho de picos.
Você não pode mais viver um evangelho de apenas eventos, de apenas reuniões, de apenas ministrações que talvez tocam o seu coração, animam a sua fé, mas mediante das dificuldades você desaba, você para. O testemunho sobre Cristo é retirado no primeiro momento em que você sente-se desafiado a romper com alguma crise, a romper com o pecado, a se opor às tentações, a ir à frente no testemunho. Você não pode mais viver essa realidade. O Cristo ressurreto se apresenta diante de nós e nos convida a viver uma vida diferente do que talvez nós vivemos na sexta-feira, no sábado, no domingo da crucificação. No período em que talvez a nossa fé, ela não é palpável o milagre, ou talvez não é visível aquilo que esperamos, mas é o momento realmente de mostrar que nós cremos e de que nós estamos comprometidos com aquilo que Deus quer fazer em nós, com aquilo que Deus quer fazer através de nós no mundo, e nos entregarmos a Ele e viver aquilo que Ele quer que nós venhamos a viver. Esse ano é uma oportunidade que Deus tem dado a nós para nós vivermos isso. Ao olharmos para os discípulos, a gente entende que chega um momento que é necessário essa mudança de comportamento, que a gente precisa subir de nível, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa ir além para que aquilo que Deus quer e aquilo que Deus prometeu se cumpra em nós e que a gente possa viver essa realidade. E outra característica que eu entendo que os discípulos estão vivendo é que eles resolvem ser obedientes e fiéis àquilo que Deus havia falado. Eles entendem que esse é o momento de realmente seguir a direção que Jesus havia dito. E o texto de Atos 1:4 vai dizer que Jesus estando com eles é os últimos momentos de Jesus. E Jesus vai olhar para cada um deles e vai dizer: ei, voltem para Jerusalém e não se ausentem da cidade, permaneçam lá até que do alto vocês recebam a promessa que o Pai vai enviar para vocês. Jesus estava falando do derramamento do Espírito, e Jesus estava dizendo que os discípulos precisariam ser obedientes e fiéis nesse tempo. Precisariam voltar para Jerusalém e não viver aquela vida que viviam antes, não repetir os atos que fizeram na sexta-feira, no sábado da crucificação. Precisariam voltar para Jerusalém e viver uma vida diferente, uma vida de obediência e uma vida de fidelidade. E o que a gente vê no texto de Atos, no capítulo 1, verso 12, é que eles voltaram para Jerusalém, e quando chegaram em Jerusalém, eles decidiram, em unanimidade, subir ao cenáculo e permanecer no cenáculo, até que a promessa se cumprisse. Até que aquilo que Jesus havia dito se tornasse uma realidade na vida deles. E eles vão ao lugar que era comum, um lugar que talvez lembrassem do Messias, um lugar que talvez lembrassem do último momento que estiveram com o Mestre, antes da crucificação, aonde Jesus revelou que eles iriam passar por tudo aquilo, e que a morte deles seria uma realidade. Eles voltam talvez para aquele ambiente, dizendo: esse ambiente é comum a nós, esse ambiente testifica de Jesus a nós, esse ambiente traduz verdades de Jesus a nós, mas esse ambiente também revelará aquilo que Deus quer fazer através de nós. E eles voltam ao cenáculo, e eles permanecem no cenáculo, eles ficam ali buscando o derramamento do Espírito, e isso revela a nós a obediência, a fé e a decisão de ser fiel daqueles homens naquele período. Eles resolvem não repetir os velhos atos, eles resolvem seguir a orientação de Jesus, eles resolvem aplicar fé, peso naquilo que Jesus havia falado, e crer que se Jesus disse que era para ficar em Jerusalém, que seriam cheios do Espírito Santo, então eles iriam permanecer ali até a hora em que seriam revestidos pelo Senhor, até a hora em que seriam capacitados. E naquele lugar eles se dedicam à oração, naquele lugar eles estão unidos, não há divisão entre eles, naquele lugar há uma perseverança, independente das crises, independente da especulação, independente do comentário que se fazia sobre eles, sobre a mensagem que estavam rotulados naquele período, mas eles resolvem permanecer ali porque estão aplicados em compreender e entender o tempo de Deus na vida dele. Estão aplicados em entender que havia uma promessa e que ela precisava se cumprir, e que eles iriam ficar naquele lugar, obedientes à fala, àquilo que Jesus havia dito, independente do que acontecesse.
A obediência dos discípulos nesse período é um testemunho a nós, de que para vivermos coisas extraordinárias e para vivermos aquilo que Deus quer fazer através de nossa vida, não há outro caminho a não ser o caminho da obediência e da fidelidade à palavra de Jesus. Os discípulos, eles são talvez o nosso espelho, porque a gente pega esses caminhos, de volta e meia na nossa vida, abandonarmos a fé, entrarmos pelo caminho da incredulidade, do abandono, mas se eles são o espelho da nossa vida, eles comunicam a nós que é possível chegar um período em que a gente rompe com essas coisas e entra por um caminho de obediência, de fidelidade e vai até o limite para viver e para crer naquilo que Deus quer fazer em nós. Os discípulos nos mostram, ao estar ali no cenáculo, clamando, pedindo, buscando, intercedendo e talvez entendendo o tempo de alguém que está dizendo: Senhor, esse é o momento em que nós queremos viver aquilo que Tu desejas fazer em nossa vida. Essa talvez é uma decisão que nós precisamos para 2021. Romper com a negligência, romper com a ociosidade, romper com uma fé líquida, leve, que se desfaz. Talvez romper com aquela falta de determinação, de realmente se colocar diante do Senhor e dizer: vou ser fiel, vou ser obediente, eu até o final. Talvez esse é o período de nós tomarmos essa decisão radical no nosso coração, de dizer: é a hora em que eu não vou negociar mais os valores cristãos, é a hora que eu não vou mais negociar o testemunho da minha fé, é a hora que eu não vou mais negociar referente à minha espiritualidade, mas muito pelo contrário, eu vou ser fiel, porque eu estou crendo naquilo que Deus vai fazer, eu estou crendo que esse é um tempo de arrependimento no mundo, e eu quero levar essa mensagem de salvação nesse tempo de arrependimento. Eu quero ver pessoas se rendendo diante do Senhor, eu quero ser uma resposta para as vidas. A gente precisa chegar a essa compreensão que os discípulos chegaram, em sermos entregues a uma obediência, a uma fidelidade que rompe com os limites. Vão ficar trancados dentro de casa novamente? Sim. Vão ficar cerrados aí, mas agora não cheios de medo, não mais ansiosos, não mais preocupados, mas trancados sim dentro de casa, cheio de fé, orando e dizendo: logo Deus fará algo extraordinário e nós viveremos algo lindo do Senhor. E é isso que aconteceu. Está na hora de você romper com esse medo, romper com essa falta de fé, romper talvez com a incredulidade e se aplicar inteiramente àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Há uma obediência que talvez você nunca teve da palavra. Há uma devoção que talvez está distante da sua vida. Há uma aplicação às disciplinas espirituais que talvez você não tenha feito. E talvez você tenha colhido os resultados disso, de uma vida de negação do Senhor, de uma vida de falta de testemunho. O Senhor está falando ao seu coração nessa noite: aplique-se à obediência da minha palavra, se entregue a uma vida de fidelidade, e eu vou te usar para obras extraordinárias nessa terra, nesse tempo e nesse ano. Os discípulos nos ensinam que é possível ter uma mudança de comportamento. E à medida que mudamos o nosso comportamento e nos aplicamos em ser fiéis ao Senhor, Ele é fiel para com Ele mesmo e cumpre em nós aquilo que Ele quer fazer. Segunda coisa que eu aprendo com os discípulos, em Atos dos Apóstolos, logo no início, é que chega um período na nossa vida que a gente precisa tomar uma posição. A obediência, consequentemente, está ligado a tomar uma decisão. Porque nós temos aqui em Atos, depois você pode ler, um problema a ser resolvido. Precisa trazer um apóstolo para suprir o lugar de Judas. A gente tem essa dificuldade, os discípulos entendem que é necessário completar o grupo dos apóstolos em 12 apóstolos. E surge essa dificuldade, e eles começam a viver com esse dilema, e eles precisam resolver isso. E é da compreensão de todos, de que alguém que está na casa precisa ser escolhido para suprir o lugar de Judas. Esse alguém precisa ser testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. Esse alguém precisa ter caminhado com Jesus durante a sua vida na terra.
E eles vão escolher alguém então, e você sabe que eles vão escolher Matias. Mas é interessante que eu vejo no cenáculo uma mudança de comportamento, especialmente em Pedro, porque no cenáculo, Pedro vai me ensinar que chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar posição. E Pedro vai então se levantar no meio dos apóstolos. Pedro vai tomar a frente. Ele vai ser o homem que decide. Mas olhando para o texto bíblico, eu vejo que Pedro não tem dificuldade em se posicionar. Se a gente voltar nos evangelhos, quando Jesus vai comunicar a sua morte, primeira vez que Jesus vai falar sobre isso, Mateus vai registrar no capítulo 16, versículo 22. Jesus está falando sobre a sua morte, que ele vai ser entregue na mão dos homens maus, que ele vai realmente passar pela vergonha da crucificação. Pedro levanta a sua voz, olha para Jesus e diz: calma aí, mestre, esse discurso não é bom. E Pedro vai chamar Jesus à parte e vai começar a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Olha as obras que tu tem feito, olha os milagres que tu tem realizado, isso nunca vai acontecer com você, Messias. Nunca, jamais. Tanto que Jesus vai repreender depois Pedro pelo discurso que ele estava tendo. A gente vê de novo Pedro se posicionando. Os evangelhos registram, Mateus escreveu, quando Jesus novamente volta a falar sobre a sua morte, e Jesus começa a dizer: olha, eu vou novamente ser entregue aos homens, vocês precisam entender isso, e quando eu for entregue na mão dos homens, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir, vocês vão me deixar. O que Pedro faz? Pedro toma a frente de novo e diz: ó Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, todos esses outros discípulos podem te abandonar, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandono, eu jamais te negarei. Essa palavra, Jesus, que você está falando, em mim não vai se cumprir. E Jesus repreende ele, dizendo: eu vou te dar um sinal, Pedro, pode ficar tranquilo, o galo vai cantar quando você me negar. E você sabe o decorrer da história. É interessante pensar, Pedro não tem dificuldade em se posicionar, os evangelhos registram isso. Mas agora no cenáculo, depois da ressurreição, Pedro me ensina que não vale a pena só se posicionar, precisa se posicionar dentro do propósito. O Pedro que se posicionava antes, e a sua posição trazia dificuldades, trazia problemas, trazia repreensões, no cenáculo ele se posiciona para resolver os problemas. Ele assume uma posição de dizer: vou no grupo, vou fazer diferente, vamos resolver o dilema, vamos trazer solução ao que nós estamos vivendo. Se você ler o texto do capítulo 1, depois todo, você vai ver que Pedro se posiciona para trazer solução àquela situação. E a posição de Pedro é, primeiro, uma posição coerente com o propósito. Pedro entende que alguém precisava ocupar o lugar de Judas para que a missão continuasse. Então ele está conectado com o propósito e ele se posiciona dizendo: vamos resolver isso. Pedro se posiciona no cenáculo fiel às Escrituras, se posiciona dizendo, e Lucas escreveu no verso 16 do capítulo 1, Pedro no seu discurso diz: convinha que se cumprisse as Escrituras, ou seja, tudo que Jesus viveu está prometido pelos profetas, é as Escrituras se cumprindo. Pedro que tinha dificuldade de entender as Escrituras, Pedro que tinha dificuldade de entender a palavra, agora se posiciona e diz: nós precisamos reverência à palavra e precisamos entender que tudo que nós estamos vivendo é dirigido e é conduzido pela palavra de Deus. O seu coração não estava mais rompendo com a palavra, estava conectado com a palavra. É interessante pensar também que Pedro se posiciona entendendo as necessidades do tempo e diz: alguém precisa ocupar esse lugar para que a obra avance, para que a gente tenha força, para que o grupo esteja coeso e para que a gente ande. As necessidades precisam ser supridas, elas não são apenas mostradas, apresentadas em forma de crítica, mas ele vê elas para supri-las. Pedro me ensina porque ele se posiciona acreditando em alguém, e ele diz: alguém do grupo vai suprir esse lugar. E Matias, que até então não havia sido reconhecido, Matias, que até então ninguém cita o nome dele, assume o lugar e vai desenvolver o seu ministério e vai também pregar o evangelho.
É interessante pensarmos sobre a posição de Pedro, porque Pedro começa a me ensinar de que não é apenas se posicionar, é se posicionar para viver o propósito. É se posicionar dentro daquilo que Deus quer para a sua vida, para a igreja e para a cidade, para as nações, para o mundo, para os pecadores. É se posicionar para que as necessidades da obra de Deus sejam supridas, e isso será suprido a partir de quem? Da minha e da sua vida. Não é apenas uma capacitação de ver a necessidade, de criticar, porque talvez somos bons e eficazes nisso, mas a gente precisa ver e dizer: eu me coloco à disposição para que ela seja suprida, para que esse trabalho seja feito, para que esse ministério receba auxílio, para que essa necessidade, essa demanda de trabalho venha a ser suprida. Eu estou aqui e eu estou pronto para isso. Quantos de nós passamos tempos e tempos se posicionando apenas como questionador, apenas como juiz, apenas como um incrédulo, apenas como um membro do banco da igreja? Apenas como alguém que vem e volta, apenas como alguém que vem e avalia a mensagem, avalia o hino, se serve ao seu coração, amém, desceu, participa de uma parte, depois retorna. Mas talvez esse é o tempo em que Deus está te chamando, não para ficar repetindo esse comportamento, mas para se posicionar coerente com o propósito, coerente com as Escrituras, suprindo as necessidades, acreditando em alguém, talvez no seu próprio potencial, e dizendo: eu estou aqui para que a obra avance, para que o trabalho seja feito e para que o reino de Deus seja propagado. Pedro entendeu isso. E a partir do momento que ele entende isso, ele vai doar a sua vida, ele vai fazer com que o evangelho avance, com que o evangelho seja pregado, com que a verdade de Deus seja conhecida, porque ele compreendeu que era hora de se posicionar. Eu pergunto a você e pergunto a mim: o quanto a gente tem sido negligente? Quais os esforços que a gente tem aplicado no reino de Deus? A que limite a gente tem ido? Qual a nossa visão em relação às necessidades que se apresentam diante de nós? Qual tem sido o nosso comprometimento nesse tempo com a obra de Deus e com o avanço dela? Qual tem sido o seu olhar para aquelas pessoas que estão ao seu redor e estão abrindo o seu coração, reclamando da vida, não podem te ver, estão derramando-se por inteiro, esperando ouvir de você uma palavra, e você simplesmente pega o caminho da tangente e sai? O Senhor está nos chamando para um comprometimento maior. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos como ainda não nos posicionamos. O Senhor está nos chamando para ocuparmos o nosso lugar e dizer: essa posição aqui será defendida por mim, esse lugar aqui será ocupado por mim, eu irei fazer a minha parte. E se todos nós agirmos dessa maneira, com certeza haverá um avivamento, haverá um crescimento, haverá quebrantamento no coração, haverá pessoas conhecendo a Cristo, o evangelho vai entrar em lugares que ainda não entrou, porque nós estaremos comprometidos. Há uma decisão que precisa adentrar o nosso coração, e que essa decisão nos faça romper com o comodismo, nos faça romper com a murmuração, nos faça romper com uma vida talvez distante de empreender esforços no reino, e nós nos aproximarmos, colocarmos a mão no arado e não olharmos para trás e avançarmos para aquilo que Deus quer fazer através de nossas vidas. Pega a biografia de Pedro e depois você vai ver o quanto esse homem viveu obras extraordinárias de Deus na sua vida, o quanto esse homem fez para o reino de Deus, o quanto esse homem foi usado pelo Senhor, o quanto esse homem rompeu com a sua cultura, com a sua religiosidade. E por mais que nós achamos Paulo o homem extraordinário de levar o evangelho para o gentil, Pedro foi o primeiro a fazer isso, indo à casa de Cornélio, e quando chegou lá, ele dá um discurso de quem ainda está um pouco amarrado, dizendo assim: eu não devia estar aqui com vocês, porque judeus não se misturam com gentios, mas Deus mandou eu vir, então estou aqui, e ele vai fazer a obra dele. E eles foram cheios do Espírito, porque ele estava disponível
Ele havia se posicionado, porque ele havia entendido qual era o seu lugar e a sua posição, e ele estava pronto para viver aquilo que Deus queria fazer. Está na hora de que nós venhamos buscar diante do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em observação das necessidades da igreja, em uma leitura da realidade, e nos colocarmos diante do Senhor e dizendo: Pai, eu quero me posicionar, eu não quero passar mais um período apenas vivendo uma espiritualidade que não tem os seus reais efeitos. Eu quero ocupar um lugar de transformação, eu quero ocupar um lugar de efeito em vidas, eu quero ocupar um lugar de ministração sobre pessoas, eu quero ocupar um lugar de manifestante do reino. E se nos posicionarmos assim, eu tenho certeza de que Deus nos usará para obras extraordinárias. Terceira coisa que eu quero destacar com vocês é de que os discípulos levaram para fora do cenáculo aquilo que eles estavam vivendo no cenáculo. Primeiro, os discípulos me ensinam porque eles decidiram ser obedientes. Segundo, eles se posicionaram. E terceiro, eles decidiram revelar a Jerusalém, a Samaria, Judeia, os confins da terra, aquilo que eles estavam vivendo no cenáculo. Quando lemos o texto, principalmente do capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito vem sobre eles e começa a ver dentro da casa um movimento. E a partir do momento que há um movimento na casa, o povo que está fora começa a questionar sobre a realidade que eles estão vivendo. E começa a levantar questionamentos. Um deles é se eles estavam bêbados. O outro, de como homens simples falavam em vários idiomas, e eles ouviam sobre as verdades de Deus naquela língua nativa. Deus capacitou os discípulos para isso. E na medida em que a sociedade que está em Jerusalém, o povo que está em Jerusalém, Jerusalém está repleta de pessoas para a festa, os discípulos resolvem se posicionar fora do cenáculo. Eles estavam se posicionando dentro, mas eles resolvem romper com as portas do cenáculo e levar para fora aquilo que eles estavam vivendo ali dentro.